digo imprensa podre, só uma palavra, dou já a palavra pro senhor, dono do programa. O senhor tem a revista IR? Não, o programa é de todo mundo, o programa é nosso. Porque o senhor permite mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Boa noite, pessoal. O meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e me desculpe a interrupção, mas é porque o Enéas acabou de mencionar aí a revista EIR, Executive Intelligence Review. E ele menciona que essa revista, aqui no Brasil, tem apenas 200 pessoas que leem esta revista. Eu, como leio essa revista, eu li essa revista na época, agora faz muito tempo que eu parei esse negócio, mas na época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, essa Executive Intelligence Review tinha uma representação na Venezuela e outra aqui no Brasil. E eu frequentava muito esse escritório que eles tinham aqui no Rio de Janeiro, na Rua México, perto, ao lado ali do Consulado dos Estados Unidos. Frequentava muito lá e eu recebia essas revistas graciosamente deles, como um presente. E eu me munia de muitas informações que eram dadas, muitas informações, inclusive, que não eram veiculadas para o público, mas eu as tinha. E essa revista eu recebia de presente deles, entende? Então eu tenho aqui, por exemplo, esta aqui, ó, EIR, Executive Intelligence Review, com a rainha da Inglaterra aqui no meio, não é? Intitulada O Sol Nunca Se Põe no Império Britânico. No final eu vou fazer um rápido comentário sobre essa revista. Depois eu tenho uma outra revista aqui, essa aqui é Executive EIR, Executive Intelligence Review. Informe Especial. George Bush é o super capo de la cocaína. George Bush, o super chefe da cocaína. Eu tenho este outro livro aqui que eu traduzi. Por quê? Porque este livro aqui, eles tinham o escritório, esse livro aqui foi publicado em língua inglesa, Dope Inc., Narcotráfico S.A., o livro que levou Henry Kissinger à loucura. Então, este livro aqui, ele foi publicado na língua espanhola, na Venezuela e nos Estados Unidos em língua inglesa. Na Venezuela, esse livro aqui foi banido e confiscado. E os escritórios da Executive Intelligence Review na Venezuela foram invadidos e destruídos totalmente pela gangue contra essa EIR. E aqui no Brasil, eu tive o conhecimento desse livro, então eu tinha o livro em inglês que a EIR, o pessoal, me emprestou para minha leitura. E eu gostei muito do livro e achei por bem traduzi-lo para divulgar. E eu comecei a traduzir até a metade do livro. E uma vez, indo ao Rio de Janeiro, eu visitei o escritório lá, da EIR, e comentei que eu estava traduzindo o livro que eu queria publicar na internet. E eles falaram, bom, já que você está traduzindo, faz o seguinte, nós já temos uma brochura aqui que já foi traduzida, o rascunho ainda precisa ser corrigido. Então eles me deram, toma aqui essa brochura, eles me deram a brochura e eu trouxe comigo com o livro original em inglês aqui para São Lourenço, onde eu moro. E eu, então, continuei a fazer aquela tradução que eu já havia feito metade e a correção toda do negócio, comparando com o livro em inglês, traduzi e coloquei na internet. Por quê? Eles já tinham a tradução feita, o rascunho, eles iam publicar o livro no Brasil. Mas acredito eu que, em função
do que houve do livro ter sido banido e confiscado na Venezuela e o escritório da IR foi destruído, invadido e destruído, eu acho que eles acharam melhor não publicar no Brasil. Então eu peguei, traduzi e joguei no meu SlideShare, que está disponível na internet. Ok? Então este livro aqui, o título dele é Dope Inc. Traduzido em espanhol, foi traduzido como Narcotráfico S.A. Por que Narcotráfico S.A.? S.A. Inc. significa Incorporated. Dope é droga. Então, dope, droga, é narcotráfico. E Inc. é S.A., Sociedade Anônima. Ou seja, porque o narcotráfico no mundo, ele funciona de forma similar ao cartel farmacêutico internacional. Ele é todo tem um controle único que controla a produção, a distribuição, o estoque e o lucro financeiro do cartel internacional de drogas. E este controle é executado pela Casa de Windsor. Por isso tem aqui a coroa britânica e a bandeira do Reino Unido. Entendeu? Depois eu comento mais sobre esse livro lá atrás. Bom, e tenho também outros livros. Um deles está aqui comigo agora. O Complô para Aniquilar as Forças Armadas e as Nações da Iberoamérica. Eu já mandei alguns posts para vocês a respeito desse livro aqui, é muito bom. Portanto, é aquele negócio. Quem não estuda e quem não conhece nunca vai saber. Mas eu, nos anos 90, sabia exatamente o que ia acontecer no Brasil e no mundo. Ou seja, o que está acontecendo hoje no Brasil e o que está acontecendo no mundo, a nível internacional, eu já tinha desenhado isso lá no início dos anos 2000. Por quê? Porque eu prevejo o futuro? Não. Porque eu estudo. E eu me dediquei durante 10 anos à área de inteligência internacional. Então, o que eu fiz? A área de inteligência, a gente coleta informações. Quanto maior o número de informações, melhor. Porque você tem mais produto para garimpar e trabalhar e traçar cenários prováveis para o futuro. E depois que você estuda e traça vários cenários futuros, possíveis cenários futuros, então você vê qual desses cenários é o mais provável de acontecer. Portanto, quanto mais informações você conseguir coletar, melhor esse seu trabalho de traçar cenários futuros. E foi o que eu fiz. Então não foi um caso de adivinhação. Por tudo que eu estudei, eu sabia que o que iria acontecer, e é o que está acontecendo hoje, eu previ no início dos anos 2000. Sem dificuldade nenhuma. Eu apenas não posso prever, como ninguém pode prever, a data em que o evento vai acontecer. Mas a gente pode prever como se dará ele, pelo menos em determinados níveis de detalhe. Porque também com o passar do tempo, as políticas, a economia, elas se transformam. Então você pelo menos tem uma ideia do que pode acontecer. O tempo é difícil, tá ok? Então, vamos continuar aí com o Enéas Carneiro e quando chegar no fim desse trabalho aqui, eu vou colocar umas pequenas reportagens, uma do Enéas Carneiro e uma outra do pastor Sandro Rocha, que eu acabei de ver hoje, porque eu passo os meus dias estudando, não é? Então, quem estuda, conhece e sabe o que vai acontecer lá na frente. A única diferença é que eu, além de ter dedicado a minha vida, 10 anos da minha vida, à área de inteligência internacional, os personagens que atuam nos bastidores, que hoje são chamados de globalistas, e a sua implantação de nova ordem mundial, me causaram curiosidade, porque eu não acreditava que eles, sendo já os donos do mundo, e os donos do dinheiro do mundo, e o dono das empresas do mundo, e os donos do cartel farmacêutico e da política mundial, eu não podia acreditar
que com todo esse poderio internacional na mão deles, o planeta Terra seguro nas mãos deles, eles pudessem querer alguma coisa a mais em benefício próprio. Então eu desconfiei de algo mais e tive que partir para o que eu chamo de inteligência cósmica. E isso me levou ao conhecimento de coisas inimagináveis que são implantadas na Terra, mas que são de fora da Terra, que é o controle real, que controla a agenda que esses globalistas implantam na Terra. Porque eles, globalistas, não passam de agentes intermediários entre um poder mais elevado de fora da Terra e a política planetária do nosso planeta. É isso. Então, continuem aqui com Enéas Carneiro. E depois eu trago um pouquinho a mais a respeito de informação a respeito desse livro aqui. Tá ok? O Dope Inc. Ok? Vamos lá. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. O senhor entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... Ah, o narcotráfico? Quem comprou a Vale do Rio Doce foi O quem? narcotráfico? Eu não posso provar, mas é a revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passes, por favor. Naquela época... Pode entrar aqui. Por favor, doutor Passes, é do nosso partido. Nessa época... Não, eu queria um trabalho do Almirante, que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro. Nova interrupção aqui, me desculpem, mas só para deixar registrado que este contra-almirante Roberto Gomes e Silva era o candidato a vice-presidente da República na chapa em que o Enéas Carneiro concorria a presidente da República. Ou seja, era o vice-candidato a vice do Enéas Carneiro. Que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem que eu, por exemplo, processei a revista Veja, a mesma que falou do senhor, os que chamam o senhor de bizarro, porque o senhor mostra a verdade no seu programa. Doutor Paulo, eu criei um departamento jurídico. Agora, quando o jornalista analfabeto... Não é isso, eu quero... É isso aqui. Isso aqui é uma ação contra a revista Veja. Depois, senhor, ganhamos quanto, doutor Paulo? Não interessa nem o valor. 12 mil dólares, mas o problema é que o valor é simbólico. Porque... Novamente, amigos, retornando a este livro, O Complô para Aniquilar as Forças Armadas e as Nações da Iberoamérica, publicado por Executive Intelligence Review, no ano de 1993 pela primeira vez e reeditado no ano de 2000, eu vou ler aqui 2 pequenos trechos do prefácio à edição brasileira.
Atendo com especial agrado a solicitação do amigo Lourenço Carrasco, combatente do bom combate e defensor das boas causas, com energia, convicção e consciência, para prefaciar a edição brasileira do livro O Complô para Aniquilar as Forças Armadas e as Nações da Iberoamérica. Faço-o com alegria, jubilosamente, porque é um excelente livro que ilumina, com os esclarecimentos que contém, partes sombrias, escuras ou nebulosas do trabalho mesquinho, abominável, execrável, diabólico, contra as nações militar e economicamente fracas, como é o caso do Brasil, infelizmente, e das nações irmãs ibero-americanas contra as suas forças armadas, notadamente. Expõe com meridiana clareza, com elevação, com grandeza e com sadio espírito de solidariedade ibero-americana, a ação desprezível, por todos os títulos, nefasta, de entidades espúrias, como o Diálogo Interamericano e o Foro de São Paulo, criações de mentes doentias, deturpadas, lombrosianas, para o promover a chamada Nova Ordem Mundial. E outro trecho. Os brasileiros estão amargando um governo ímpio, afastado de Deus, da esquerda radical, deletério e revanchista, de que o chefe é fundador do famigerado Diálogo Interamericano, que pretende reduzir o Brasil à condição de nação de terceira ou quarta categoria, sem soberania, sem vontade, sem ambição honesta, submissa, vassala das grandes potências, senhoras do mundo. Chefe vaidoso e egocêntrico, narcisista, amante de honrarias e homenagens, nulidade enfatuada, está entregando o Brasil, as suas insuperáveis riquezas naturais renováveis e não renováveis, o fruto do trabalho honesto e produtivo dos brasileiros, o valioso patrimônio material do país, construído com valor e sacrifício durante 5 séculos pelos nossos valorosos antepassados e pelas gerações atuais, ao capitalismo apátrida, explorador, selvagem e cruel. Em resposta, é por essa gente proclamado o maior estadista do ano, ou o estadista de maior potencial do mundo. E ele acredita nestas jocosas piadas. Pudera, está fazendo servilmente tudo o que eles querem. Em suma, é livro para ser lido e meditado por todas as pessoas das nações militar e economicamente fracas, e principalmente pelos brasileiros. Assinado, Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1996. Tasso Vilar de Aquino, general de divisão reformado, ex-presidente do Clube Militar em 2 gestões, membro do Instituto de Geografia e da História Militar do Brasil e do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, SEBRES. Este senhor que ele menciona e que ele comenta aqui, que ele menciona como chefe vaidoso e egocêntrico, narcisista, amante de honrarias e homenagens e nulidade enfatuada, pertencente ao diálogo americano e que está entregando o país ao capitalismo apátrida, é este que nós vamos ver que é mencionado agora, em seguida, pelo Dr. Enéas Carneiro, na mesma entrevista ao programa Ratinho Livre. Assistam. O Brasil, na situação de hoje, doutor Enéas, como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica, que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido
com raríssimas exceções, o senhor sabe disso, o que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que daqui a pouco o desemprego do lado está batendo na nossa porta. A questão aqui é, este senhor, Fernando Henrique Cardoso, mencionado como chefe egocêntrico e narcisista, nulidade enfatuada, amante de honrarias, repetindo, então, este senhor, Fernando Henrique Cardoso, a que governo alienígena ele serve? A resposta está aqui, nesse mesmo livro. Página 90, sob o título A Soberania Limitada, Objetivo do Diálogo Interamericano. Em conferência de imprensa realizada em 8 de dezembro de 1992 em Washington, o Diálogo Interamericano, DI, deu a conhecer o seu plano para eliminar a curto prazo a soberania nacional, tanto de jure como de fato, no hemisfério. O relatório do DI, Convergência e Comunidade, as Américas em 1993, esboça uma estratégia de esmagamento sistemático do Estado Nacional, substituindo as funções do mesmo por uma rede de instituições supranacionais administradas conforme os ditames do Fundo Monetário Internacional, FMI. O Diálogo Interamericano, fundado em 1982 por David Rockefeller e o governo estadunidense, opera agora como um órgão programático principal da Comissão Trilateral. É preciso desenhar? Qual a estratégia utilizada pela Comissão Trilateral para o domínio da América Latina e principalmente do Brasil, que é a cereja do bolo? A resposta está aqui no mesmo livro, na página 105, sob o título A Democracia Corrupta, Arma da Comissão Trilateral. Esse título te diz alguma coisa? Não deixa de ter sua ironia o livro The Third Wave, Democratization in the Late 20th Century, a terceira onda, a democratização no final do século XX, edição brasileira da editora Ática, 1994, de Samuel P. Huntington, ideólogo da Comissão Trilateral, que redigiu em 1975 o apelo deste grupo ao, aspas, fascismo com face democrática, fecha aspas, e agora nos aparece como cérebro de uma ofensiva internacional em favor da, aspas, democracia, fecha aspas. O mesmo que pedia então sofrear a democracia, proclama agora, em voz de gargalo, que, aspas, a democracia é boa em si, fecha aspas, com, abre aspas novamente, consequências positivas para os Estados Unidos, fecha aspas. O livro em si, escrito no melhor estilo dos sociólogos, se mostra até insosso, mas Huntington se afasta do, aspas, papel de sociólogo, fecha aspas. Aí é onde encontramos a parte substancial do livro, os, abre aspas, delineamentos, fecha aspas, de Huntington são um manual para derrubar governos que não se alinhem com os pretendidos imperadores da, aspas, nova ordem mundial, fecha aspas. Incluem-se instruções detalhadas para os, abre aspas, democratizadores, fecha aspas, para, abre aspas, cultivar contatos com a imprensa internacional, as organizações estrangeiras de direitos humanos e com organizações transnacionais, fecha aspas. E para que os governos instalados por pressões internacionais,
aspas, expurguem os militares desleais ou os reformem. E se tudo isto fracassar, que o exército seja abolido, fecha aspas. O foco da estratégia de, abre aspas, democratização, fecha aspas, de Huntington, é o desmantelamento dos exércitos. Deve-se observar que uma das sugestões feitas por Huntington para distrair a atenção dos militares é a promoção de guerras regionais. Agora, outra pergunta. Quem foram os escolhidos para implantar a democracia corrupta delineada pela Comissão Trilateral? Esse mesmo livro aqui responde. Na página 103, onde existe um apêndice que mostra os membros do Diálogo Interamericano em 1992. Então aqui tem uma lista dos membros. Estados Unidos e Canadá. E em seguida, os membros da América Latina e Caribe. Argentina, Barbados, Bolívia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Venezuela, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, Guiana, Jamaica, México e Brasil. Quem são os representantes desse poder alienígena sentado na Comissão Trilateral para implantar uma democracia corrupta no Brasil? Para que este poder alienígena possa controlar definitivamente o nosso país? Os nomes estão aqui. Fernando Henrique Cardoso, Roberto Tivita, Celso Laffer, Celina Vargas do Amaral Peixoto, Jaqueline Pitangui, Luiz Inácio Lula da Silva, sentado ao lado, pasmem, de Fernando Henrique Cardoso. Surpresos? Escute essa aqui, olha o Vampire. Irmão, esse negócio aqui... Cara, tá ficando cada dia mais claro quem é que tá mandando em toda essa treta aí. Nós temos duas forças políticas no Brasil agora, em ação. Duas. Primeira, o PT. Segunda, o Temer. Segunda, o Temer. Eu vou te trazer alguns posts aqui sobre algumas coisas e você faz a tua avaliação. Raciocina. Temer volta a defender o semipresidencialismo no Brasil. E ele fala, Gilmar é um grande fã dessa ideia. Quem, Temer? Eu pergunto para você, o que é que o ministro Gilmar Mendes tem a ver com a democracia do Brasil, sendo ele apenas um juiz do Superior Tribunal Federal? O que é que ele tem a ver? Será que o ministro Gilmar Mendes tem votos para falar de política? Agora olha onde o Temer estava. O Ivan Kleber traz aqui uma notícia e ele diz assim, ó, membros do governo português recusaram o convite para participar de um evento organizado por João Dória. É isso mesmo que você está ouvindo. João Dória, o sócio da China.
o sócio da China. Irmão, não se engane. Ok? Não, o João Dória, não se engane. É sócio da China. Não se engane. Tá? Escuta aí. Segundo publicado pelo jornal português Expresso, membros do governo português recusaram o convite para participar de um evento organizado por João Dória em Portugal. Segundo publicado pelo jornal português Expresso, tá aí a fonte, Ivan Kleber. No vídeo abaixo, publicado, eu faço um resumo dessa notícia. Agora, eu quero te mostrar o folder com os conferencistas. Põe, tá? Põe esse aí, assim mesmo, Thiago. Thiago tá ampliando. Quem é o principal conferencista? Olha lá. Opening speakers. Vai falar na entrada, abertura, né? Vai fazer a abertura. Opening speakers. Quem? Michel Temer. Abre a da esquerda para mim, Thiago. A fileira da esquerda para mim mostrar quem tá aqui. Ou pode abrir parcialmente, só para a gente mostrar o nome deles em 2 ou 3 pedaços. Divide ele, daí você abre em 2 para a gente poder, se for possível, né? Não sei se você consegue. Arthur Lira. Olha os conferencistas. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas, Cláudio Castro, Ricardo Nunes, Alexandre de Moraes, Rafael Greca, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Antônio Costa, João Cravinho, é isso? Flávio Dino, Raimundo Carreiro, Abílio Diniz, Luiz Carlos Trabuco, André Barbieri, Giorgio Medida e Guilherme Silva Nunes. Esses são os palestrantes. Só palestrante de qualidade. Quem é que encabeça tudo isso? O Temer. Agora volta naquele do de trás do Temer lá, no anterior. Thiago, por favor. Não, no outro, de trás. Que tem a foto dele do jornal. Não, que tem a foto dele falando do semipresidencialismo, Thiago. Isso aí, isso aí. Agora eu vou mostrar para você a notícia de novo, talvez você entenda o que eu estou falando. Tá? Talvez você agora entenda aqui o que eu estou falando para você. Temer volta a defender o semipresidencialismo no Brasil. Em quem ele se apoia para defender o semipresidencialismo? Gilmar Mendes. Quem é que trouxe o Gilmar Mendes para o Superior Tribunal Federal? Fernando Henrique Cardoso. Estou mostrando para você aqui. Mostrando para você aqui. Estou mostrando para você aqui que os caras querem acabar com o presidencialismo no país. Só que houve uma chamada popular, que eu esqueci como é que fala o nome agora, um referendo, e o Brasil votou que gostaria que o regime de governo brasileiro fosse o presidencialista. Mas eles não querem. Por quê? Porque eles querem tirar a autoridade do presidente, criando um primeiro-ministro, que na verdade é um como é que fala essa outra forma de governo da Inglaterra? Parlamentarismo. Entendeu? Porque o parlamentarismo, ele tira a autoridade do presidente. Não tem um presidente que manda,
que manda no exército, que manda em todo mundo. Aí todo mundo manda em todo mundo, o troço vira uma zona. Você já pensou aqui no Brasil como ia ser isso? Então o que os caras querem? Eles querem mudar o regime de governo do país. Quem é que tá nisso? Gilmar Mendes, Temer, Fernando Henrique Cardoso, Chuchu e outros que não dá nem pra gente falar o nome, que se falar é capaz da gente ter problema. Então o Marcos Duval, irmão, ele é só a pontinha da flecha. Eu tô te mostrando tudo isso aqui porque eu quero que você entenda por que todo esse teatro para querer ferrar o Bolsonaro. Para você ver a quantidade de gente. Aliás, o ministro Gilmar Mendes, ele fez uma declaração, eu acho que tem, pode pôr esse aí, Thiago, mas eu acho que tem um outro post dele, onde fica mais claro, aí eu acho que é no jornal que ele está falando ali, me parece que na Terra Brasil, eu acho, não tenho bem certeza, dá uma olhadinha se não tem aí. Ministro Gilmar Mendes faz uma declaração em Portugal e diz o seguinte: éramos governados por gente de porão, diz Gilmar sobre o governo Bolsonaro. Ele está dizendo que nós fomos governados no governo Bolsonaro por gente que governava do porão. Entendeu? Pastor, mas por que está acontecendo tudo isso? Porque está vindo tudo à tona. Isso aqui foi profetizado que ia acontecer, que Deus ia trazer à luz tudo que estava no escuro. Isso sempre rolou, mas você nunca viu. Isso está sendo exposto. Os intestinos da nossa pátria estão vindo à luz e você está vendo. E agora você tem entendimento das coisas, porque antigamente você não entendia nada. Entendeu? Antigamente você não entendia de política, você não via nada, agora você está aprendendo, você está entendendo. Você está tendo a possibilidade de ouvir alguém aqui que conversa com você e outros irmãos que trazem aí, vão falando. E com isso a gente vai trocando aqui o nosso conhecimento, graças a Deus pela internet, ainda, né, o YouTube, onde a gente ainda tem esta possibilidade de estar aqui, mostrando essas coisas para você que você não vê no jornal, não vê em lugar nenhum, você nem sabia que eles estavam em Portugal. Todo mundo reunido, João Dória pagando a despesa de todo mundo, que é a China. Por quê? Porque assim eles tiram a autoridade do presidencialismo, assim eles tiram um presidente que defende o país, que defende a prática e colocam um bando de pessoas alegando que a pluralidade vai trazer uma democracia, mas isso é mentira. Isso é mentira, isso só expõe os interesses de cada um. E você está vendo aí os interesses de cada um. A gente era cego e agora nós estamos acordando. Todo mundo está acordando. Está todo mundo vendo, irmão. Entendeu? Agora você está vendo. Você não via isso aqui antes. Então quando você vê o Durval é massa de manobra. O Doval, do raio que os parta. Entendeu? Para terminar, eu apresentarei aqui 3 pérolas contidas neste livro sobre o controle do diálogo interamericano exercido sobre o Brasil por intermédio destas pessoas que compõem uma 5ª coluna interna. Primeira pérola, página 118. A arma dos alimentos. Enquanto Kissinger adverte que, abre aspas, devemos acautelar-nos de que nossas atividades não deem aos países menos desenvolvidos a aparência de ser uma política dos países industrializados contra os menos desenvolvidos, fecha aspas.
o documento detalha medidas para forçar os países a adotar providências de redução da população, caso não deem resultado as formas encobertas de persuasão e, abre aspas, educação, fecha aspas. A arma principal que esgrimem é a dos alimentos. Já que o crescimento demográfico é um elemento importante no aumento de demanda alimentar, ao distribuir os escassos recursos, deve-se levar em conta quais medidas um país tenha tomado quanto à redução da população e produção de alimentos. Nestas relações delicadas, entretanto, é importante, tanto do ponto de vista do estilo como de teor, evitar qualquer aparência de coação. Indo mais fundo na matéria, o documento apresenta a perspectiva de que, abre aspas, possam se necessitar de programas obrigatórios e que devamos considerar desde já esta possibilidade. Poder-se-ia considerar os alimentos um instrumento do poder nacional? Nós nos veremos obrigados a tomar decisões quanto a quem podemos ajudar dentro do razoável? E, sendo assim, que esforços demográficos serão critério desta referida ajuda? Estão dispostos os Estados Unidos a aceitar o racionamento de alimentos para ajudar os que não podem ou não querem controlar o aumento da sua população? Segunda pérola, página 98. Legalização seletiva das drogas. Embora o relatório de 1992 do Diálogo Interamericano evite qualquer menção ao problema do narcotráfico, a legalização das drogas tem sido o projeto favorito do grupo desde meados dos anos 80. O Diálogo Interamericano empreendeu a sua primeira grande campanha pela legalização do narcotráfico em 1986, com a proposta de substituir a flâmula de guerra às drogas pela, abre aspas, legalização seletiva, fecha aspas, dos narcóticos, o que tornou famoso o seu relatório daquele ano. A narcolegalização foi debatida novamente em uma conferência de imprensa, a 28 de abril de 1988, quando o Diálogo anunciou a publicação de seu relatório. Fazer guerra às drogas custa dinheiro. O que é mais importante, resultará inevitavelmente da perda de divisas estrangeiras que o comércio das drogas traz, as quais são substanciais para as economias premidas por uma grande dívida externa. Abre aspas, é preciso estarmos dispostos a enfrentar os fatos. Se o custo de tentar deter as drogas em algum momento ultrapassar os benefícios, já não é realista continuar tentando-o, fecha aspas, afirmou o Diálogo. Em 1986, o Diálogo reconheceu abertamente a sua intenção de não reduzir as divisas provenientes do narcotráfico. Porque, com elas, é paga a dívida externa dos banqueiros. As nações devem aprender a, abre aspas, arrumar-se com os narcóticos, fecha aspas, conclui o Diálogo. Argumento que pretende causar desalento entre as forças que combatem o narcotráfico, após o que viria a legalização do consumo e do comércio de drogas. Terceira e última pérola, página 79. O Manual Bush para eliminar as Forças Armadas. Essa política da casta governante anglo-americana é apresentada e justificada com todas as argúcias filosóficas em um volume publicado em 1990 pela editora Lexington Books, intitulado The Military and Democracy, The Future of Civil-Military Relations in Latin America, Os Militares e a Democracia, O Futuro das Relações Cívico-Militares na América Latina, editado por Louis W. Goodman, Joanna S.R. Mendelson e Juan Rial. A tese do estudo, concebido e financiado pelo governo estadunidense e que consiste de 17 capítulos escritos por outros tantos autores diferentes, pode ser resumida como se segue. 1.
A preparação para uma nova era entre as superpotências e a política econômica internacionalista, tipo Fundo Monetário Internacional, exige a reestruturação total das instituições militares ibero-americanas, sob supervisão estadunidense e a criação de uma nova cultura política civil. 2. O principal obstáculo a isso é a perspectiva imperante, ao menos entre certas facções dos militares ibero-americanos, de modo especial na Argentina e no Brasil, de que tem a missão nacional de defender os valores do Ocidente cristão, a honra, a dignidade, a lealdade e salvaguardar e assegurar o processo de desenvolvimento. 3. Essa perspectiva é qualificada de messiânica, fundamentalista, autoritária, patriarcal e inflação ideológica. É um critério, dizem eles, cuja base ideológica remonta a um período histórico anterior à Renascença e considera que, no fundo das coisas, há uma luta entre o bem e o mal. 4. Essa filosofia foi compartilhada e reelaborada pelas Forças Armadas do Cone Sul e se dissemina pelo resto do subcontinente mediante diversas missões técnicas. 5. Deve-se extirpar essa corrente militar ética e suplantá-la com o pragmatismo e uma nova doutrina democrático-liberal de estabilidade nacional que defina aos militares uma nova missão mais estreita, que seria, por exemplo, a de converter-se em, abre aspas, uma guarda nacional com treinamento especial, fecha aspas. Eu finalizo esta parte 1 com duas questões. Cui bono? Quem se beneficia com este domínio opressor? E qual o benefício?